Bom dia a todos os alunos, meu nome é Alexandra, sou professora de Educação Física e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre danças de salão. E qual que é o objetivo da aula? O objetivo da aula é compreender a expressão danças de salão, descobrir como as danças de salão surgiram no Brasil e conhecer alguns tipos de dança de salão. E quais as habilidades que serão trabalhadas? Experimentar, fruir e recriar danças de salão, valorizando a diversidade cultural e respeitando a tradição dessas culturas. Identificar e discutir os estereótipos e preconceitos relativos às danças, propondo alternativas para superá-los. Bom, para nós iniciarmos, os nossos estudos, então eu vou fazer aí um questionário com vocês, diagnóstico, sobre o que vocês sabem a respeito das danças de salão. Então, a primeira perguntinha para vocês é: você sabe o que são danças de salão? Você já praticou alguma dança de salão? Qual você já praticou? E onde? Em que local? Outra pergunta: como as danças de salão surgiram no Brasil? Você conhece alguma dança de salão? Qual? Então essas perguntinhas, são perguntinhas que estão lá para vocês no Google Forms, é importante para que a gente dê início aí aos nossos estudos. Então nós vamos falar um pouquinho sobre a história da dança de salão, Então, danças de salão, segundo os historiadores, as danças de casais tornaram-se populares no início do século XIX, embora tenham surgido no século XIV e evoluído nos séculos seguintes, apenas entre os nomes. Então, devido à riqueza de ritmos, as danças de salão podem ser classificadas como latinas ou clássicas. São danças latinas: o merengue, a salsa, a rumba, samba, o cha-cha-cha, entre outras, E são danças clássicas: o tango, a valsa vienense, a valsa inglesa e etc. Essa forma de expressão corporal foi trazida para o Brasil pelos colonizadores portugueses, ainda no século XVI, e mais tarde pelos imigrantes de outros países da Europa que vieram para cá. Num país como o Brasil, com tão fortes e diferentes influências culturais, não tardaram a mesclar contribuições dos povos indígenas e africanos, num processo de inovação e modificação de algumas danças europeias importadas, bem como de surgimento de novas danças bem brasileiras. Os ritmos mais presentes nos salões do Brasil, assim como nas academias de dança, são o soltinho, forró, samba de gafieira, tango, bolero e salsa. Agora nós vamos falar sobre alguns tipos de dança de salão, Então nós temos aí nas imagens, temos a salsa, temos o tango, temos a valsa e temos o samba rock. Vamos falar um pouquinho sobre a salsa, Ela é de origem latina, é caracterizada por passos de 4 tempos, utiliza as batidas da música e muitos rodopios. A palavra salsa é de origem espanhola e significa tempero ou mistura, que define muito o que esse ritmo representa. Aí depois a gente tem a valsa. A palavra valsa tem origem em uma palavra alemã
que traduzida quer dizer dar voltas. É uma dança clássica de 3 tempos, sendo o primeiro forte e os demais fracos. A preferida em casamentos e bailes de debutantes. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre o tango. O tango é uma dança tradicional na Argentina, considerada um importante símbolo cultural desse país. Perpetuou-se como uma dança sensual, elegante e melancólica. Reflete sofrimento através de movimentos intensos e dramáticos. E agora, o samba rock. O samba rock é um tipo de dança que surgiu da criatividade de frequentadores dos bailes em casas de família e salões da periferia de São Paulo, no final da década de 1950 e começo da década de 1960, mesclando os movimentos de rockabilly com o gingado brasileiro de se dançar samba. É necessário ressaltar que o samba rock é uma dança e não um estilo musical. Bom, será que todos podem dançar, essas danças em casais? Será? A dança traz muitos benefícios. Entre eles, benefícios psicomotores, cognitivos, emocionais e socioculturais inerentes a esta arte. A dança para pessoas com deficiência é considerada uma forte aliada da inclusão. A sua proposta é a de proporcionar a todos os participantes condições para desenvolver seu potencial e criar formas para que se sintam integrados, pois o foco principal é a capacidade de cada um e não a sua limitação, ou seja, então todos podem participar. Então tem alguns exemplos aqui colocados nas imagens, de um rapaz cadeirante e de uma moça cadeirante que estão praticando dança de salão. Vamos lá então. Bom, analise nas imagens, que vocês estão vendo aí, e quais os locais, em que a dança de salão pode ser praticada. Observem, a gente percebe aqui numa academia, a gente percebe aqui numa praça ou numa rua, temos aqui também um ambiente fechado, a rua aqui é ambiente aberto, temos aqui um festival. Então, dança de salão, ela pode ser praticada em vários ambientes. Bom, e aí eu passei para vocês alguns exercícios no Google Forms. E lá no Google Forms, vocês vão, antes de fazer os exercícios, dê uma pesquisada na internet para que vocês possam responder ali as questões. E dentre as questões, tá lá, cite as principais diferenças entre as danças de salão apresentadas hoje. Essas 4 que eu apresentei para vocês, tá? E qual das danças de salão apresentadas você mais gostou e tem vontade de dançar? Dessas 4, eu gostaria que vocês apontassem a que vocês têm mais interesse. E você já assistiu algum filme ou programa de televisão com alguma dança de salão? Qual? No bairro onde você mora, é oferecida a prática de dança de salão? Aí, se for oferecida essa prática de dança de salão, qual tipo de público é atendido? E, por último, em sua opinião, as danças de salão podem ser vivenciadas por qualquer pessoa, independente da faixa etária? O que vocês acham? Então, vocês vão responder isso lá no Google Forms para mim. E também tem uma outra questão lá, que vocês vão assinalar a alternativa correta, considerando os praticantes da dança de salão. Então tem lá a letra A. As danças de salão são praticadas obrigatoriamente por casais
com integrantes de sexo oposto, homem e mulher. É uma afirmação, tá? E aí tem a próxima alternativa aí. As danças de salão são praticadas apenas por idosos. Próxima alternativa. As danças de salão não podem ser praticadas por pessoas com deficiências físicas, por exemplo, amputados. E a próxima alternativa, as danças de salão podem ser praticadas por qualquer pessoa, independente do gênero da dupla. O que vocês acham, de acordo com esse bate-papo que nós tivemos aí? E aí, vocês, no próximo exercício, vão assinalar a alternativa também, que contém apenas danças de salão. Então, você tem aí a alternativa A, vai falar do tango, samba de gafieira, reggae e funk. Alternativa B, valsa, forró, salsa e tchá-tchá-tchá. Alternativa C, forró, freestyle, samba de gafieira e valsa. E alternativa D, samba de gafieira, bolero, breaking e zumba. Qual dessas aí apresenta, né, apenas danças de salão? Tá fácil, tá bem fácil, não precisa nem de pesquisa na internet. Bom, aí nós temos sugestões de filmes e programas, né? Então a gente tem o Dirty Dancing, Ritmo Quente, tá? Que é muito interessante esse filme, bem legal. É a primeira imagem que aparece para vocês, onde o ator ele segura a atriz, né, pela cintura. Aí nós temos também o Dança Comigo, né, na imagem ao lado. E abaixo nós temos aí o Vem Dançar, também muito interessante esse filme. E por último a gente tem a Dança dos Famosos, programa Domingão do Faustão, que eles trabalham diferentes gêneros de dança ali, então dá também para a gente aprender bastante coisa mesmo sobre dança, tá bom? Bom, lembre-se, né, de conferir as atividades lá no Forms, depois vocês cliquem em enviar, porque se vocês não clicarem, a sua participação não vai ser validada. Então não esqueçam de clicar em enviar, ok? Então eu já vou me despedindo de vocês, agradeço a participação de todos, fiquem em casa e até a próxima aula.